Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, uma pessoa me perguntou: você acha mesmo que essa conversão, esse retorno de algumas pessoas para a Igreja Católica significa alguma coisa? Porque volta uma pessoa, um gato pingado, como eles usam a expressão, volta um gato pingado por aí, quando na verdade os católicos que se tornam protestantes é um número ainda maior. É um número imenso, um número grande. Bem, o que é que acontece? Quando alguém deixa a Igreja Católica para se tornar protestante, eu digo por experiência própria, pessoas que aconteceu isso na minha família, pessoas que eu conheço da minha família, primos, e inclusive meu irmão também agora virou evangélico. Nada contra os evangélicos, nada contra os irmãos que estão nessas igrejas. Mas o que é que acontece? Quando essas pessoas vão para a igreja evangélica, são pessoas, eu digo pelas pessoas que eu tenho proximidade, são pessoas sinceras, na grande maioria das vezes, pessoas que têm um desejo de conhecer a Cristo, de encontrar a Cristo, porém, na maioria, são pessoas que nunca tiveram uma leitura assídua da Bíblia, nunca estudaram a história da igreja, pessoas que não frequentavam a igreja, ia à igreja quando ia ser padrinho de alguém ou madrinha de alguém. Ou seja, pessoas que nós falamos numa linguagem um pouco vulgarizada, chamamos de católicos de IBGE. Pessoas que diziam ser católico, mas que na verdade não eram católicos. Eram católicos alguns porque eram batizados, mas não eram católicos, como nós dizemos, praticante. Se é que existe essa nomenclatura, porque você é ou você não é, né? E essas pessoas, com sinceridade, com o desejo de conhecer a Cristo, acaba indo a um encontro, né? Uma jornada, um encontro evangélico. Ali, o evangelho lá anunciado geralmente, na maioria das vezes, com muito uso de sentimentalismo, né? De emocionalismo. E as pessoas acabam, assim, tendo uma experiência espiritual que pode até, com a sinceridade que há no coração dessas pessoas, pode até ser uma experiência com Cristo. Só que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que nós, hoje, estamos um pouco mais adiante na nossa salvação do que quando abraçamos a fé. Ou seja, essas pessoas abraçam a fé de início, porém, não tem um conhecimento de Cristo. E aqui eu falo um conhecimento de Cristo em que sentido? Conhecer o Cristo do Evangelho, não esse Cristo que é anunciado por essas igrejas, porque uma vai dizer que Jesus é Miguel, outra vai dizer que Jesus o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Uns vão dizer que Jesus ordena que guarde o sábado, outros vão dizer que não. Uns vão dizer que Jesus disse que poderíamos batizar criança, outros vão dizer que não pode batizar criança, uns vão dizer que os dons espirituais, oração em línguas, profecia, cura, essas coisas, alguns vão dizer que cessaram, que isso não existe mais, outros vão dizer que ainda existe, né? Os pentecostais vão dizer que ainda existe, e assim sucessivamente. E cada dia nasce uma igreja nova. Porém, quando um protestante se converte para a igreja católica, a gente não está falando de uma pessoa que não era nada, ou que dizia que era protestante mesmo sem ser, né? Um protestante de IBGE, ou era um protestante não praticante, que tem até isso agora, né? Inclusive tem também os desigrejados no meio protestante. Então, essas pessoas que estão voltando para a Igreja Católica não são pessoas assim que não viviam a fé. Ao contrário, são pastores, são teólogos, são grandes líderes dentro dessas igrejas. E o que é que está acontecendo? Os protestantes, os pastores que ainda estão lá, estão começando a temer, estão começando a ficar com medo. De quê? Do que esses pastores que estão retornando para a Igreja Católica façam acontecer o chamado efeito cascata ou efeito dominó. Você toca em um e todos caem junto. O que é que acontece? Volta um pastor e volta um monte com ele. Isso é o que está acontecendo. Então,
por isso existe muitos pastores fazendo vídeos, chamados vídeos resposta, porque os protestantes estão se tornando católicos. E o que eles vão dizer, na verdade, não é dizer que essas pessoas estão voltando porque estudaram e acabaram entendendo, tendo um entendimento teológico parecido com o entendimento teológico que os católicos têm. Vamos dizer assim, que passaram a entender a teologia católica, a doutrina católica, se familiarizaram com ela e acabaram voltando. Não, eles não vão dizer isso. Eles vão dizer simplesmente, voltou para a idolatria, voltou a beber o vinho da taça da prostituta do Apocalipse, voltou a adorar Maria, voltou porque na verdade nunca foram convertidos, e assim sucessivamente. Ou seja, são respostas que vêm denegrir a atitude daquela pessoa, principalmente porque as pessoas, quando retornam, elas precisam romper não somente com a ideia religiosa que elas têm do cristianismo, que é o protestantismo, como também muitas vezes precisa romper com a família inteira. Todos os pastores que dão testemunho aqui no YouTube, que voltaram para a Igreja Católica, muitos deles tiveram que romper com a família inteira. Romper com a família inteira. Inclusive alguns perderam até as esposas. Depois as esposas retornaram para esses homens porque perceberam que a atitude deles era séria. Não era uma coisa de momento, uma questão momentânea, mas era uma atitude séria. Então pesquise aí, por exemplo, sobre o Dr. Scott Hahn. Tem um livro chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu indico. Dr. Scott Hahn era um presbiteriano que voltou para a Igreja Católica, doutor em Bíblia. Temos aqui no Brasil o professor, eu não lembro agora, Eduardo Faria, se eu não me engano. E tem outros e outros. Aqui no canal, se você for na playlist Testemunhos e também na playlist Protestantismo, você vai encontrar muitos vídeos de pessoas que estão voltando para a Igreja Católica, e você vai perceber que elas voltam não é porque não são convertidas, é porque perceberam, estudando, que a Igreja Católica é a única igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, ajude esse apostolado aqui a crescer para que a gente possa alcançar mais pessoas. Amém? Um abraço e um grande desejo do meu coração de que você possa ter um encontro especial com Jesus e voltar à sua amada igreja.